pode entrar, o mundo todo pode aderir. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai se arrepender de ter vindo até aqui para você gastar uma ou quase uma hora para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é tão doce que Ele vai te prender. A unção faz isso. Ele vai te capturar, vai te prender. Mesmo que o feijão estiver a queimar, você não vai se importar do feijão. Não haverá sono, não há mosquito, não há nada, não há preocupação, porque o Espírito Santo está nesse momento impactando os corações e as mentes das pessoas. Todos os vossos pensamentos a partir de agora serão levados cativos à obediência à palavra de Deus. É muito forte. Ok, eu quero falar hoje do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece e nunca ouviu. Mas Jesus falou aos discípulos: mas vocês o conhecem, habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo não há salvação. A humanidade só será salva quando as pessoas receberem o Espírito Santo. Sabe por que há muita carência, muita sequidão, muita morte no meio da igreja? Falta o Espírito Santo. Lembre-se do Vale dos Ossos Secos. Lembre-se do Vale dos Ossos Secos. Aquele vale representava a nação israelita. Aquele vale representava o povo de Israel. Por que Jesus, ou então Deus, comparou Israel com um vale de ossos secos? Porque não tinham vida. E por que eles não tinham vida? Porque o Espírito de vida não estava no meio deles. Assim é a igreja atual. Assim é o mundo dos nossos dias. O mundo sem o Espírito Santo, quando estou a falar o mundo, é as pessoas, porque o Espírito Santo habita aqui no mundo. Desceu desde o dia do Pentecostes. Jesus fez a promessa que o Espírito Santo viria. Glória a Deus. Ele próprio mostrou que enquanto ele não fosse glorificado, o Espírito não poderia vir. Enquanto Jesus não subisse no céu, o Espírito não viria. Ele falou aos seus discípulos: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus, quando ele esteve na terra, é o Consolador para o povo daquela dispensação. Para os discípulos, os apóstolos, ele era o Consolador. Mas ele disse que ele iria e não deixaria eles órfãos, mas que ele rogaria ao Pai e ele iria enviar um outro Consolador que estaria convosco, com eles para sempre. E ele veio. O primeiro Consolador estava no físico, era homem, se encarnou Jesus. Mas o segundo Consolador não se encarnou, é Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Assim desceu no dia do Pentecoste, aleluia, quando os discípulos estavam reunidos, aleluia, lá no cenáculo, e foram visitados pelo poder do alto, como o Senhor tinha anunciado, que não saiam de Jerusalém até que vocês sejam visitados com o poder do alto. O Espírito Santo desceu com poder e revestiu aqueles simples pescadores, sim, aqueles iletrados, e se tornaram pessoas poderosas na terra, que enfrentaram as feras, enfrentaram os reis, enfrentaram os ditadores, sim. Glória a Jesus Cristo. Agora esse Espírito continua no nosso meio, mas o Espírito não veio salvar o mundo, aleluia. O Espírito veio salvar os homens no mundo. O Espírito não veio para transformar o mundo em um paraíso. O Espírito veio para habitar dentro das pessoas. O Espírito não veio para se manter como no princípio, e ele se movia, aleluia, em cima das águas, sobre as águas. Não, ele não veio para se mover nem no espaço, nem sobre as águas do mar, nem dos rios, nem sobre as árvores. Ele quer habitar dentro das pessoas. E quando as pessoas recebem o Espírito do Senhor, eles se tornam novas criaturas. Lembre-se que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, o príncipe do povo. Eu preguei essa mensagem ontem nos grupos do WhatsApp, para anunciar isso aqui agora, para não esquecer. Você que quer entrar nesses grupos, aleluia, do WhatsApp, tem sido uma bênção. É uma igreja, olha, nós temos o nome de Igreja Virtual. E viva! Pessoas de todo o mundo. Estão aqui pessoas da China, estão na China, Japão, Rússia, Estados Unidos da América, Brasil, toda a Europa. Sim, glória a Deus. E outras nações como África do Sul, Moçambique, muita gente. Até pessoas de outras línguas, glória a Deus, não podem nem se comunicar como falei ontem, mas estão se esforçando. Então você que precisa, você pode mandar uma mensagem para nós. Mandar uma mensagem daqueles números que estão aí no WhatsApp, que é no YouTube, ou mesmo aqui em outras páginas.
manda uma mensagem a pedir que seja aderido ou então incluído nos grupos do WhatsApp. É uma benção. Eu tenho pregado todos os dias tem mensagens poderosas para as pessoas desse grupo. Já são mais de 4 grupos, muito mais, né? 4 grupos que nós criamos, mas ainda tem outros grupos onde também as mensagens vão. Glória a Deus, você que tem um grupo, se quiser que eu comece também a mandar mensagem no teu grupo, pode solicitar isso, porque o evangelho do reino de Deus é mesmo assim, é a gratuidade. O evangelho do reino dos céus é mesmo assim, é a graça, sem cobrar nada, sem precisar nada, sim. E assim Deus tem operado, não somente eu tenho pregado nesses grupos, mas também eu tenho orado. Testemunhos todos os dias nos grupos vêm, de todas as nações, coronavírus, enfermidade de todo tipo, transformação, conversões, aleluia, pessoas que acharam Jesus Cristo. Enquanto que o diabo fechou as igrejas através de coronavírus, Deus tem abrido uma igreja virtual, aleluia, através dessa rede chamada WhatsApp. Então pode solicitar isso, é gratuito e você vai ser incluído. Então vamos direto ao assunto. Louvado seja o nome do Senhor. O vale dos ossos secos era um povo sem vida. E o povo não terá vida sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita na terra, mas ele tem que ser buscado para ser achado. No livro de Lucas, capítulo número 11, no versículo número 5, vamos encontrar a parábola do amigo importuno. Os mestres dessa geração ensinaram essa importunação somente para pedir dinheiro, casamento, cura e outra coisa. Não, é muito mais que isso. Esses mestres só ensinaram a perseverança em como você importunar a Deus para te dar dinheiro, para te curar, para te salvar no casamento, para abençoar o teu filho que está nas drogas. Ok, Jesus veio para fazer também isso. Mas o que adianta o homem ser abençoado aqui na terra e perder a sua alma? Então, o que adianta Deus responder às tuas orações e você não for salvo? Aqueles ossos cegos, aleluia, muitos deles recebiam a resposta das suas orações, mas continuavam ossos secos. Glória a Deus. Então, quando Jesus falou, o amigo importuno, e na sua parábola mostrou, disse que um amigo, ou então um homem recebeu visitas na sua casa, e o seu amigo vendia pão, só que era noite, o visitante chegou à noite, e assim ele se lembrou, não tenho comida para apresentar ao meu amigo visitante, eu tenho um amigo que vende pão, como ele é meu amigo, ele vai me atender, muito tarde, mais ou menos madrugada, e ele bateu a porta, amigo, eu recebi um visitante, não tenho nada para lhe apresentar, por favor, quero comprar pão, não foi de graça, foi para comprar, preste atenção, foi para comprar o pão, não foi pedir emprestado, nem tampouco favor, eu quero comprar pão para apresentar ao meu amigo, e assim o amigo disse, olha, eu e os meus filhos já estamos na cama, e também já está tarde, e as portas já estão fechadas, não posso me levantar para vir atender você, mas o amigo importunou, glória a Deus, e assim ele se levantou, e foi e atendeu o amigo, vendeu os 3 pães que o amigo precisava, 3 pães que representa Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o Espírito de Deus que veio representar os 3. O Espírito do Senhor que veio representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui, representava os 3. Jesus era o Pai, Jesus era o Filho, Jesus era o Espírito Santo. E ele disse que eu vou e venho, mas antes disso eu vou rogar ao Pai para que vos envie um outro Consolador. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. E ele foi e o Consolador veio. Aleluia, outro Consolador. Glória a Deus, na mesma dimensão, não há maior entre os dois, sim, no mesmo nível, por isso ele chamou outro Consolador, e ele desceu esse Consolador, e Jesus havia anunciado que esse Consolador não vai entrar nos corpos ou então nos espíritos de homens corruptos. Ele disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é o mundo? O mundo são os ímpios, os incrédulos, religiosos que não conhecem a Deus, que amam o mundo, amam as suas vidas. Ele disse que eles não receberão esse Espírito da verdade, esse Consolador, mas tem muita gente que ensinou que todo homem tem o Espírito do Senhor. Muitos até tentam confundir o espírito humano com o Espírito Santo. O Senhor está a me revelar agora que tem muita gente que está a me assistir agora. Tem muita gente, os grandes dessa terra, sim, com as suas famílias. Quando eu me levantei para vir aqui, o Espírito falou comigo. Não vou falar o nome da pessoa que está assistindo agora. Disse, o fulano e a sua família está a assistir, ou vai assistir esse live. Então, eu saúdo você em nome de Jesus. Tu também és uma alma a qual o Senhor morreu. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe. Sim. Para Deus todos são pequenos.
Aquele que se faz pequeno, glória a Deus, poderá entrar no reino dos céus. Por isso Jesus Cristo comparou, aleluia, glória a Deus, que o reino dos céus seria habitado por crianças. Aleluia, ele disse, quem não receber o reino dos céus como uma criança não poderá entrar nele. Aleluia. Criança é o quê? Pessoas humildes. E quem são as pessoas humildes? Está pensando são pessoas pobres somente? Tem pobres orgulhosos, tem ricos orgulhosos. Sim, os humildes de coração são pessoas que reconhecem que eles sem Deus não são nada. São pessoas que reconhecem os seus pecados e confessam e se arrependem. São pessoas que vão até Deus clamar pelo favor de misericórdia para que sejam salvos. Esses são os humildes de coração, pois serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo Ele vos exaltará. Porque Deus abate o soberbo e exalta os que se humilham a si mesmo. Que se humilham a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-vindo a esse live, ó poderoso da terra. Porque você precisa crer nesse Jesus que morreu por você para salvar a tua alma. Salve a tua alma. Por isso você sente paz quando você me assiste, quando você me ouve. Sim. Glória a Deus. E não somente você e outros também que o Senhor me revelou. Mas vamos à palavra, o que nos interessa aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E esse amigo importunou e o amigo lhe atendeu pela importunação. E Jesus disse, olha como ele foi atendido. Olha como o homem se levantou para ir atender ao seu amigo, mesmo sendo tarde, portas fechadas, estando na cama com seus filhos. Sim. Agora Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Não é somente dinheiro, não é somente casamento, não é somente cura, não é somente coisas materiais, o resto das coisas que acompanham a salvação são importantes, são muito importantes, eu não estou a negar isso, mas o mais importante, o que é o mais importante? É a salvação da tua alma. Por isso Jesus falou para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos seriam acrescentadas. Mas essa geração está buscando primeiro as outras coisas para que o reino de Deus lhe seja acrescentado. Não. Deus não acrescenta o reino de Deus. Deus acrescenta as outras coisas. O reino de Deus deve ser a prioridade. Tem que ser buscado como esse homem. Esse homem foi buscar o reino de Deus. Foi comprar o reino de Deus. Aleluia. Não é com dinheiro. Sim, como está escrito. Vinde e bebei de graça. Comei pão de graça. Sim, mas ele disse, vem e compram. E bebam de graça. Olha, comprar e depois dar de graça. Que é isso? Comprar o reino de Deus com a sua própria vida. A renúncia. E esse homem conseguiu, porque ele pediu, pede o reino de Deus, pede o Espírito Santo. E quem representa o reino de Deus aqui é o Espírito de Jesus. Só a palavra não basta, porque a palavra onde não tem o Espírito Santo é letra, é carne, e a carne não salva ninguém. E essa geração está cheia de carne. Tem muitos ensinamentos carnais. Tem muita palavra de Deus, doutores em divindade, não sei o que, mestrados e outras coisas, mas porém por falta do Espírito continuam cadáveres. Por isso, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse, é chegado até vós o reino dos céus. Só que o reino dos céus depois subiu. Quando Jesus foi com o reino. Tornou a voltar com o Espírito Santo. O reino não veio com João Batista, nem com ninguém. Quem trouxe o reino é Jesus Cristo. Mas depois Jesus subiu. Alguns dias depois, o mesmo Jesus voltou, na forma espiritual, através do Espírito dele. E o reino está entre nós. E é necessário a gente entrarmos no reino. Como entrar no reino? Olha para a parábola do amigo importuno. Ele importunou. Essa importunação é que é pedir, é buscar, é bater. E vocês só estão a pedir para Deus vos abençoar com as bênçãos da terra. E vocês só estão a buscar as bênçãos da terra. E vocês só estão a bater a porta para que Deus vos dê, vos abençoe, vos abra as portas. Todos os dias vocês estão a clamar, abras com porta dos céus, ó Deus, abras com porta dos céus. Não, deveriam clamar, abras com porta dos céus, para que o Espírito, não que está no céu, que está aqui, ele possa abrir, vocês possam abrir os vossos corações para ele entrar em vocês. O Espírito não está no céu, não. Jesus está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. Não se esquecem. Então, peçam o Espírito. Quer dizer que para você receber o Espírito Santo, é isso que Jesus queria dizer aqui. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. Olha,
Assim como vocês pedem as outras coisas, buscam as outras coisas, batem as portas para que as outras coisas se manifestem nas vossas vidas. Jesus disse, esse não é prioridade, não é prioridade das vossas vidas. O homem vai morrer e tudo vai desaparecer, os céus e a terra passarão. Somente uma coisa que não vai passar, é o Espírito Santo e a palavra dele, que são eternos. Sim, é isso que vocês devem buscar em oração, pedindo a Deus. Mas uma coisa também quero dizer à igreja virtual espalhada em todas as nações. Infelizmente, por falta do conhecimento, então, por ter o vosso foco estiver somente virado para as coisas da terra, muitos têm recebido o espírito do erro, espírito enganador, e as pessoas se acomodaram, sem vida, sem esperança, sem salvação, porque o espírito enganador não salva ninguém. Porque os espíritos enganadores são demônios. E o demônio veio para fazer aquilo que o pai dele lhes ensinou. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas vocês devem buscar o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que ele falou que o mundo não pode receber esse Espírito Santo? Que é o Espírito da verdade. Lembre-se da mulher samaritana. E a mulher samaritana desejou beber da água, como eu preguei no direto passado. Desejou beber da água que tirava a sede e que pulava para outra vida, que levava a pessoa para a eternidade. Mas Jesus o mandou para ir buscar o seu marido. Por quê? O mundo não pode receber o Espírito da verdade. É mentira da religião que diz que o Espírito humano é Espírito Santo. O Espírito humano não é Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com o Espírito do homem. O homem é espírito, o nosso espírito não é Espírito Santo. Sim, provém de Deus, reconheço isso, foi Deus que deu no homem, colocou no homem esse espírito, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por isso, almas que também são espíritos estão no inferno, porque se a alma do homem, se o espírito humano fosse Espírito Santo, então ninguém iria no inferno, porque o Espírito Santo não pode ir no inferno, porque Deus. O Espírito Santo só entra quando nós recebemos Jesus. Olha que Jesus falou ao seu discípulo, que o mundo não receberia esse Espírito da verdade, mas eles receberiam. Por que eles receberiam esse Espírito da verdade? Porque ele disse, vocês já me conhecem. O mundo não conhece, mas vós me conheceis. Habita no meio de vós e estará em vós. Já falei outro dia, aparece no grupo. Ele habita no vosso meio. Quem? Jesus habitava no meio dos discípulos. Mas ele disse que amanhã agora, quando eu ir e ele vir, ou quando eu voltar como Espírito Santo, já não estarei no vosso meio, mas dentro de vocês. Porque ele agora é Espírito. Quando esteve na carne, não precisava entrar dentro dele, porque é carne. E por isso se movia no meio deles. Agora, glória a Deus que voltou como Espírito, agora ele quer habitar para a salvação. Glória a Deus. Somente o homem será salvo se ele receber o Espírito Santo. O homem só será salvo se ele buscar e achar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o reino de Deus agora. Peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão achar. Podem bater a porta e vocês vão, aleluia, ter as portas abertas para o Espírito entrar dentro de vocês. Jesus disse assim, será que se o filho pedir pão, o pai vai lhe dar pedra? Será que se o filho pedir peixe, o pai lhe dará serpente? Será que se o filho pedir ovo, o pai vai lhe dar escorpião? E ele disse, se vós sendo maus, pais maus, mas ainda assim vocês não dão essas coisas, vossos pais, quando vos pedem coisas boas. Vocês não dão pedra, nem escorpião, nem serpente. Então, o Pai Celestial, vossos pais carnais, não dão serpente, nem pão, nem escorpião aos vossos filhos. E o Pai Celestial não dará Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, peça o Espírito Santo. Não te esqueças, há uma condição para o Espírito Santo entrar. Não adianta pedir o Espírito Santo numa vida contaminada. Sim, como a mulher samaritana. Dá-me dessa água, Senhor. Vai, chama o teu marido. Não tenho marido. Sim, falaste bem, porque o que tens não é teu marido depois que tivesse 5 maridos. Louvado seja o nome do Senhor. Está a pensar que o reino é quê? Tem que pagar um preço para você entrar no reino. Não recebas a graça de Deus em vão. Porque os pregadores da graça barata vos ensinaram que você não precisa fazer nada. Olha, o homem comprou o pão. Não somente comprou, madrugou, buscou e foi pagar um preço. Lembre-se, olha no livro de Mateus, aleluia. No capítulo número 13,
a parábola do tesouro escondido, da pérola, aleluia, escondida. A Bíblia diz que um homem foi granjar, foi procurar tesouros e achou um tesouro escondido. Achou um terreno, uma mina, um campo, onde tinha um tesouro escondido. O que ele fez? Fez o quê? No seu gozo, ele foi e comprou aquele campo. Olha, comprou. O outro foi procurar pérolas preciosas e achando essas pérolas, as escondeu no campo e voltou e foi vender tudo que ele tinha e veio e comprou aquela pérola preciosa. Essa pérola preciosa, esse tesouro escondido no campo é o Espírito de Deus, aleluia, que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ouviu? Eles compraram, os dois compraram essa pérola, esse tesouro escondido. E Jesus especifica o que significa comprar. Voltou, vendeu tudo para ir comprar. Isto é, vai, chame teu marido e depois vem e segue-me. Sim, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve prata. Não se compra com dinheiro, não se compra com ouro, nem com prata, porque você não foi salvo nem com ouro, nem com prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. É se comprar o reino, é se comprar a pedra, a pérola preciosa, é renunciar ao mundo, é renunciar à vida, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo não viria para o mundo, não entraria no mundo. O mundo não receberia o Espírito da verdade, mas somente aqueles que conhecem a Jesus. E quem conhece a Jesus ou que segue Jesus, segue com a cruz. E só devem seguir com a cruz aqueles que renunciaram às suas vidas e devem seguir a cada dia com a sua cruz. E assim poderão, aleluia, achar essas pérolas preciosas. Você deve buscar. Quer dizer que enquanto você não achou o reino, você não deve parar. Deve fazer o que fez o amigo importuno. Você ainda não achou, mas essa geração se acomodou, ainda não achou, se acomodaram como que acharam, como Satanás e ele se agrada disso, o diabo se agrada de um povo acomodado, que ainda não achou Deus, estão dizendo que acharam Deus, porque eles assustarão, no dia da sua morte, estarão nas mármores do inferno, e perguntarão, já falei outro dia, como eu estou aqui se eu servi a Jesus durante muito tempo, e os demônios falarão a essa alma, coitadinha, como diz o brasileiro, tadinha, tadinha, você serviu ao nosso príncipe, você serviu com a tua vida, como você queria ir para o céu. Cuidado, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Sem o Espírito Santo, o homem é um osso seco, é um vale de ossos secos. Igreja sem o Espírito Santo é uma sepultura caiada, é sim um cemitério. Igreja sem o Espírito Santo é uma organização social. Igreja sem o Espírito Santo é um clube de amigos. Igreja sem o Espírito Santo é uma organização caridosa. Igreja sem o Espírito Santo é uma organização política. Igreja sem o Espírito Santo é uma porta do inferno. Glória a Jesus. Tem que receber o Espírito, Senhor. Por isso Nicodemos, aquele príncipe do povo, que ensinava o povo com muita sabedoria, mas não sabedoria do alto, mas da escola, não sei se é de Gamaliel ou qual escola onde eles passaram, os príncipes do povo, não conhecia nada a respeito da salvação, mas ensinava o povo erradamente. Mas ainda bem, veja só, Nicodemos, para achar Deus, ele buscou Deus. Não ficou lá na casa dele a dizer, eu reconheço que esse homem é mesmo homem de Deus. Não, procurou com risco da sua vida. Quem vai procurar pedras preciosas vai pagar um preço com risco da sua vida. Sim, terá que abandonar tudo, tem que largar tudo. Esse homem acordou de madrugada para ir comprar pão para o seu amigo. Sim, foi rejeitado, mas importunou. Deus não vai te rejeitar, mas essa rejeição desse homem é por causa da tua vida, até você se endireitar, até você reconhecer os seus pecados, até você os confessar, até você os largar ou então se arrepender. Nicodemos sacrificou a sua posição. Ah, mas ele foi de noite. Claro, apesar de ser de noite, ainda assim era um suicídio, um sacrilégio. Ah, sim. Porque se ele fosse visto que foi procurar o homem de Nazaré, aquele que eles consideravam o pobre, ele seria sacrificado, seria restituído, ou seria humilhado como foi humilhado naquele dia, na reunião que ele se manifestou, que ele cria em Jesus Cristo. Viu como lhe zombaram?
E ele foi, aleluia, de noite, diz a Bíblia. Mas por quê? Porque o seu coração tremia dentro dele, seu coração batia, a sua boca confessava para agradar os seus companheiros que aquele era um falso, mas o seu coração acreditava e dizia: não, nenhum homem poderia fazer isso se não fosse enviado do céu. E todos os israelitas, como eu preguei ontem no grupo, sabiam que só 2 poderiam ser enviados do céu para a terra, e mais nada, não tem mais promessa de ninguém que seria enviado do céu para a terra. Ninguém seria enviado do céu para a terra, senão Jesus e Elias. Por isso os discípulos de Jesus Cristo, quando viram Elias a vir depois de Jesus, questionaram, disse: olha, os escribas nos ensinaram que Elias viria primeiro do que você. Como você veio primeiro que Elias? Jesus disse: Elias já veio e vocês não lhe reconheceram, e eles lhe fizeram tudo quanto dele está escrito. Ele virá e restaurará todas as coisas. Glória a Deus. E os judeus, sendo ainda mais aquele príncipe do povo que conhecia a lei, sabia que o Messias viria, que Elias viria primeiro antes que o Messias. Agora ele vai e reconhece isso. A Jesus disse: mestre, eu sei, tudo que você faz, tudo que você fala, tem que ser só um homem que foi enviado do céu para a terra. Em outras palavras, ele reconheceu: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o filho, porque todos os judeus esperavam, infelizmente ainda esperam. Isso está no sangue, no sangue de todo judeu, de todo israelita, que o Cristo virá, ou viria. Mas antes disso viria primeiro Elias, depois o Cristo. Por isso aquele homem, ele foi confessar que eu creio que tu foste enviado do céu. Eu não sei se você é Elias ou Cristo, mas um desses 2 aqui, eu creio, porque tudo que você faz é impossível. Meus companheiros estão dizendo que você é falso, mas eu reconheço. Isso mostra que aquele homem andou a inquirir, andou a investigar, acompanhava Jesus em silêncio, buscava, até que naquela noite rompeu as barreiras, sim, da sociedade, da lei, rompeu as barreiras das regras humanas, da sabedoria dos homens, e foi ter com Jesus a risco da sua personalidade, da sua função, do seu lugar lá no Sinédrio, e rompeu e foi, e reconheceu isso. Mas ainda assim Jesus lhe mostrou que ele não estava salvo. Ainda assim Jesus lhe mostrou: mesmo você reconhecendo que eu estou a vir do céu, você não está salvo, porque você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E o homem só nasceria de novo, se ele receber o Espírito do Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse: aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele. O homem tem que nascer do Espírito, o homem tem que nascer de novo. O apóstolo João, no seu livro, no primeiro capítulo, disse: sim, todos aqueles que o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Os tais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas nasceram de Deus, nasceram do Espírito. E o povo Jesus agora fala a Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Só a palavra sem o Espírito Santo, o homem não nasce de novo. Mas a palavra com o Espírito Santo, o homem nasce de novo, porque o Espírito só poderá entrar na tua vida depois de você crer na palavra. Mas como você poderá crer se não ter alguém que te prega? E como alguém poderá te pregar se não forem enviados? Esses que estão vos pregar nunca foram enviados. Sim, são sepulturas caiadas, são lobos devoradores, e por isso ninguém se converte nos seus ministérios. Talvez você diga: ai, tu não paras. Eu não vou parar de falar a verdade. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E aquele que quiser falar, fala conforme a palavra do Senhor. E aquele que Deus enviou, aleluia, não fala de si mesmo, mas fala do reino. E Deus não lhe deu o Espírito por medida. João falava a respeito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Nicodemos ficou assustado. Como pode um homem como eu voltar a nascer de novo, um velho? Com cabelo branco. Jesus falou: tu és mestre em Israel e tu não sabes essas coisas? Olha aí, mestre. Os mestres são aqueles que ensinam o conhecimento aos estudantes, aos alunos, aos discípulos. E ele era mestre em Israel, que ensinava a lei ao povo. Fazia parte, glória a Deus, daqueles que governavam Israel. O governo religioso, não político.
O governo religioso, porque eles eram uma escravidão, uma escravatura, ou então uma colônia romana, mas porém havia um colégio, aquele que Moisés estabeleceu, o 70, o Sinédrio, ou então o parlamento, o Senado, onde José da Arimateia fazia parte desse grupo. Glória a Jesus Cristo. E esse homem, aleluia, no meio dos 70, pulou do barco e foi aceitar Jesus, mas Jesus lhe disse: tens que nascer de novo. Um velho poderia nascer de novo? Jesus disse: sim, o vento assopra onde ele quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem onde vai. Assim são os nascidos de Deus, assim são os que nascem de novo. Nicodemos ainda continua: como pode? Sim, você precisa nascer do Espírito, precisa nascer da água e do Espírito. Esse povo está nascendo da água, nem da água estão nascendo, claro. Falso nascimento da água, mas nunca nasceram do Espírito. O que é isso, nascer da água? Nascer da palavra. Porque o homem só entra na água quando ele crer na palavra. Aleluia. O homem entra na água depois que ele já creu e já foi salvo. Nós não fomos salvos quando somos batizados nas águas. Somos salvos quando nós cremos em Jesus Cristo. Agora, é verdade que precisamos entrar na água para confessarmos isso. A salvação simbólica já aconteceu literalmente no Espírito, claro. E depois entraremos na água para fazer uma confissão pública e dizer: agora eu sou de Jesus. E vamos mortificar, glória a Deus, não na água, mas quando você creu. Porque o Espírito entrará dentro de ti quando você crer. É isso que vocês devem desejar, mas essa geração está desejando os dons somente do Espírito, querem as manifestações do Espírito. Como você poderá receber as manifestações do Espírito se você não tem o Espírito? Vocês querem visões, querem profecias, querem profetizar, querem ter visões, querem ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ser usado, quero curar, quero tocar, quero fazer milagre. Você não está salvo, homem. E assim você receberá. Quem busca os dons do Espírito sem o Espírito, recebe o Espírito enganador. E vai operar sobre o poder dos espíritos maus. Mas se você estiver salvo, então poderás buscar os dons. Com zelo, como disse Paulo. Aleluia. E ele, assim como você lhe buscou e lhe achou na salvação, você lhe buscarás e lhe acharás nas suas manifestações. Mas esse povo quer dons. Como você vai receber dons se você não tem ele? Você precisa receber o Espírito para a salvação. E o mais importante não é operar, não é trabalhar. O mais importante é ser salvo. Claro, aquele que foi salvo trabalhará para essa seara, para engrandecimento do reino. Mas você tem que pagar o preço, tem que buscar, sim, de madrugada eu te buscarei, oh Deus, tem que buscar de madrugada, os que de madrugada me buscam me acharão, tem que lhe buscar em oração, na meditação, tem que lhe buscar em jejuns, tem que lhe buscar na renúncia, em santidade, tem que se esforçar para largar o mundo e clamar e chorar: eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito, eu quero a tua salvação, salva a minha alma. Assim como esse homem importunou o seu amigo, e se levantou e foi lhe atender, assim Deus fará, porque ele disse: porventura o Pai Celestial não dará Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Peça ao Espírito Santo e ele te dará. Não é preocupado com os dons, com as manifestações, porque esses virão mais tarde. Esse você deve buscá-las mais tarde, porque se você buscar, já falei, primeiro os dons, você está a contrariar o projeto da salvação. Não vais receber os dons. Deus não dá os seus dons àqueles que não têm o Espírito Santo. Glória a Jesus. Ai, mas Cornélio recebeu o Espírito Santo e ao mesmo tempo falaram em línguas. Sim, porque eles creram. Eles não buscaram os dons. E Deus fez valer a sua soberania. Receberam a salvação e receberam os dons. Se manifestou o dom dele. Como os 12 que Paulo encontrou, aleluia, que já tinham crido, já tinham sido batizados no batismo de João, mas não conheciam, glória a Deus, o batismo de Jesus Cristo. Qual batismo? Do Espírito. E ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água. Sim. E ele vos perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E essa geração está assim. Essa geração está assim. Vale a pena aquela geração, ou os discípulos de João, não que eles rejeitaram o Espírito Santo. Não, mas porque eles creram em João Batista, foram no deserto, foram batizados e pronto. Nunca alguém lhes cruzou para lhes falar do amor do Calvário, do homem de Golgota.
Mas o dia que Paulo nos anunciou, olha, eles disseram, nós só sabemos, conhecemos o batismo de João. Qual o batismo que você está nos falando? Disse, olha, esse mesmo João falou de um que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele lhes falou de Jesus Cristo que foi morto, aleluia, e que João testemunhou. E eles não duvidaram, creram. Mas essa geração estão confessando Calvino. Aí nós somos calvinistas, nós somos brahmitas, nós somos não sei o que, não sei de quem, nós somos do Benihim, nós somos da linhagem profética do Tibi Joshua. Estão perdidos, é a linhagem de Jesus Cristo. Vocês não precisam ter mais uma linhagem. Por isso vocês estão em debate e conflitos dia após dia e nunca chegaram ao entendimento. Lembre-se dos dois partidos políticos ou então religiosos que existiram em Israel, fariseus e saduceus. Discutiam até lutarem, já falei outro dia, discutiam até se baterem, se davam cabeçadas, cada um cria na sua doutrina, não havia entendimento. E hoje vocês repetem a mesma coisa, os calvinistas, os não sei quem, os luteranos, os martinhos. Quem é que disse isso? Paulo reivindicou isso contra a igreja de Coríntios, que um dizia, eu sou de Apolo e eu sou de Paulo. Ele disse, quem vos salvou? Foi Paulo ou foi Apolo? Não foi Jesus Cristo. Eu semeei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então o mais importante é aquele que dá o crescimento, não é aquele que semeia, nem aquele que rega. Sim, se eles semearam, glória a Deus, não nego isso, que muitos deles foram homens de Deus, semearam, glória a Jesus Cristo. Mas vocês não devem olhar para eles, devem olhar para aquele que é o autor e consumador da vossa fé. E não ficarem a sustentar, eu sou calvinista, eu sou brahmita. Esses brahmitas corruptos, eles não sabem que todos estão perdidos. Você quer, eu vou arranjar problema. Porque muitos brahmitas dizem, sim, esse é um dos nossos porque fala a verdade. Ok. Jesus falou a Nicodemos, eu sei que tu vieste do céu. Jesus falou, ok, mas vais para o inferno se você morrer assim. Alguém me disse, o homem que foi me entrevistar a primeira vez, ele me disse assim, mas ele está te honrando. Fez alguém, um telespectador que fez uma pergunta, me honrando, tu pregas a verdade, mas calma aí, eu não entendi isso, por que você falou isso? E eu falei duramente com ele e o homem me perguntou, mas ele te respeitou, te honrou? Eu falei, sim. Nicodemos também falou palavras boas a Jesus Cristo, mas Jesus lhe mostrou a salvação. Tem que crer, tem que nascer de novo, aleluia, tem que nascer da água do Espírito, senão, Nicodemos, você não vai entrar no céu. Então vocês, os brahmitas, vocês estão perdidos, vocês estão a olhar para William Branham como vosso salvador. William Branham não salvou ninguém, foi um vaso que Deus usou no seu tempo, pois ele cometeu erros também. Cometeu erros quando ele disse que ele era o anjo da sétima dispensação. Ele morreu e a dispensação continua. Mesmo assim vocês ainda não entenderam que é um erro. Se ele fosse o anjo dessa dispensação, ele levaria a igreja para o céu. O anjo dessa dispensação, ou o líder dessa dispensação, vai levar a igreja para o céu, porque essa é a última dispensação da igreja. Aleluia, glória a Jesus. E eu quero vos revelar agora um mistério profético. Aleluia. O que você chama de mistério profético? É mistério e profecia ao mesmo tempo. Glória a Deus. O anjo dessa dispensação não é William Branham, nem Cacô Felipe, nem ninguém, nem Tibi Joshua. Porque os americanos também pensaram que ele Billy Graham. Billy Graham morreu e a igreja continua na terra. William Branham morreu e a igreja está na terra. Cacô Felipe vai morrer. Resista isso. Cacô Felipe vai morrer e a igreja ainda estará na terra. Tibi Joshua vai morrer e a igreja ainda estará na terra. Jesus Cristo é o Salvador. Agora, Deus enviará para essa dispensação a última, o profeta Elias. Ele vai se manifestar entre vós daqui a pouco, pois está escrito, esse que envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sim, Jesus disse, ele virá e restaurará todas as coisas. É esse aqui que vai ser morto em Jerusalém, glória a Deus, que ficará 3 dias e meio, glória a Deus, estendido lá na cidade, da grande cidade chamada Sodoma e Egito, Jerusalém, porque na grande tribulação essa cidade será chamada Sodoma e Egito, no mesmo lugar, na mesma praça onde o seu Senhor foi morto. E esse vai ressuscitar com a igreja dos primogênitos ressuscitando e a igreja sendo arrebatada. Ouviste? O dia que Elias ressuscitar, glória a Jesus Cristo, porque Elias é uma das oliveiras, se você não sabia, é aquele dia que vai haver a ressurreição dos mortos.
Vocês vos enganaram que a ressurreição é antes da grande tribulação. Por isso vocês cometeram um erro. E aquele brasileiro e aventureiro, não sei quem é o nome dele, e ele disse que o arrebatamento aconteceria em abril, não sei se é maio de 2020. Estamos em julho. Esse é o líder dessa dispensação. Quer dos gentios, que já não existem gentios, da igreja como da nação israelita. Por isso Jesus falou, ele virá e restaurará todas as coisas. Não é somente restauração da igreja, também restauração da nação israelita. Por isso, o seu ministério será duplo. Ele vai pregar o evangelho, aleluia, à igreja, e depois passará para a grande tribulação, juntamente com seu companheiro do Monte da Transfiguração, para anunciarem as boas novas. Tem um falso profeta aí do Quênia, que está dizendo que ele é Elias, que ele é o líder dessa dispensação, que ele é uma das oliveiras. Falso profeta, mentira de Satanás. Aleluia, glória a Jesus. Bramiu o leão, quem não vai temer na terra? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Quem? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, vocês bramitas estão perdidos, porque vocês substituíram Jesus com William Branham. Vocês andam com os textos, com as pregações de William Branham, não andam nem com a Bíblia, não abrem a Bíblia. E se abre a Bíblia é só para manipular e enganar os novatos. Mas vocês têm as escrituras do William Branham como a vossa Bíblia, as vossas palavras sagradas. Viste como é que quando alguém se corrompe e depois começa a nascer serpentes? Jesus falou aos judeus que faziam prosélito e que andavam em toda a nação para pregar, ou então anunciar, ensinar o povo, e eles faziam um filho pior que o inferno. Por causa da corrupção, então, dos erros do William Branham, por isso vocês estão adorando o homem. Porque ele foi julgado, mas foi salvo, para a vossa vergonha. Pois Paulo disse, a obra de cada um será provada no fogo. A obra que o fogo queimar, o homem que a edificou, importa que seja salvo pelo fogo, mas a mesma obra sofrerá detrimento ou será destruída. Então a obra do William Branham foi destruída pelo fogo, por isso ele foi julgado, morreu em terra idade, quando tinha ainda muito para pregar, porque ele depois começou a pregar heresias, erros. Podem sair do grupo, podem sair das redes sociais, podem dizer, esse homem está falando do William Branham. Sim, eu quero que vocês falem de Jesus, deixem de falar de William Branham. Ainda bem, pela misericórdia e graça, o Senhor o levou, porque se ele envelhecesse, iria no inferno, mas como Deus o julgou, salvou ele, mas a sua obra foi queimada. Por isso você vê Cacu Felipe, uma serpente que é descendente, então, gerado pelo William Branham. Ouviste? Porque ele está a ensinar que William Branham, glória a Deus, é o líder daquela dispensação. Agora é ele. Depois inquiri, vi que é discípulo do William Branham. Vós estão a seguir o mesmo erro do William Branham. Todas as heresias que ele ensinou no fim. Aquele que foi um vaso usado por Deus, aquele que foi um instrumento na mão de Deus, mas depois começou a ensinar. Cada um fique na vocação que foi chamado. Ouviste? Foi chamado para pastor, pastoreia o rebanho. És apóstolo, és o enviado, vai, funda a igreja. Aleluia. Cria discípulos, forma discípulos, batiza o povo. Glória a Jesus. Envia discípulos. Você, evangelista, vai evangelizar. Se só quer evangelizar em cruzadas, eu sou evangelista, está à espera para encher um estádio. Vai, começa a falar nas ruas. E Jesus vai voltar. Você é profeta? Então profetize. E não pense que o profeta é só para profetizar, também para revelar a palavra escrita. Aleluia. Glória a Deus, porque ele tem os dons da revelação. Agora o William Branham, o profeta, queria ensinar. Ensino é para os doutores, para os mestres. Outros também que ensinam, pastores podem ensinam, porque eles vão apacentar o rebanho. Sim, apóstolos também podem ensinar, mas como um profeta quer ensinar. O profeta só ensinará se ele ter duplo ministério, ou dois ministérios. O ministério profético e o ministério do ensino, que é doutor ou professor. E ele só tinha um ministério, era profeta. E Deus lhe deu o dom de cura, ele tinha que profetizar e curar e acabou. E ele começou a ensinar a palavra de Deus. Quando você não é doutor, não tem a unção do ensino, você vai atropelar a escritura. E começou a ensinar que a Eva fez sexo com a serpente e nasceu Caim. Mentira! Ensinou que o pecado da Eva não foi o fruto, mas sim foi sexo com a serpente. Como pode um animal fazer sexo
com o homem. Como? Ai, mas hoje existe isso. Mas não está na Bíblia e sustentar isso é um erro, é morte. Por isso Deus o matou e a sua obra foi queimada. E todos vocês são corruptos, por isso vocês querem ver só como a obra foi julgada pelo fogo. Vocês, em vez de adorarem a Jesus, vocês adoram William Branham. Vocês até dizem que William Branham é o próprio Jesus. Dizem que é Elias e é o próprio Jesus. Infelizmente, viu Cacó Felipe? É o resultado dos erros de William Branham. Vocês mesmos, resultados. Então não há aqui nem Calvino, nem William Branham, nem Martin Luther, nem Billy Graham, nem não sei quem, nem Cacó Felipe. O único é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus que desceu e se encarnou e morreu e nos comprou para o Pai com seu precioso sangue. Porque esses que estão a dizer que são os líderes dessa dispensação não compraram ninguém. Quando falei que Elias vai levar a igreja, aleluia, para o céu, não vai pregar de si mesmo, assim como quando se manifestou pela primeira vez, porque Elias tem a dupla manifestação. Quando ele se manifestou em João Batista e eles foram lhe perguntar: tu és o Cristo? Ele disse: eu não sou. Até negou que era Elias. Aleluia. És profeta? Não. Você quem? Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E por que você batiza se você não é um desses três? Eu vos batizo com água, mas ele está a vir aí, está já no vosso meio. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e fogo. E com ele o próprio disse: eu não sou esposo, eu somente sou amigo do esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo que ouve a sua voz, ele assiste, aleluia, se alegra com a sua voz. João Batista não é o esposo, mas quem diz que ele, aleluia, é Deus, ele é o líder e é Deus, e prega ele próprio e manda o povo para olhar para ele, que ele é o Salvador, está a dizer que o sacrifício de Jesus valeu para aquela geração. E o sacrifício dele vai valer para essa geração. Infelizmente, pecadores, adúlteros, fornicadores, seu sangue imundo, impuro, sim. Então vocês têm que receber o Espírito Santo. Estava falta do Espírito Santo, é isso que dá. Se até aquele que William Branham que recebeu o Espírito Santo, porque não permaneceu na vocação que foi chamado, cometeu erros. Agora imagine homens que não têm o Espírito Santo, como Cacó Felipe, como Tibi Joshua, como vossos mestres, que não têm o Espírito Santo, como padres, o Papa e outros, sepulturas caiadas, cemitérios, vão levando as almas para o inferno, porque só o Espírito do Senhor é que vivifica, mas a carne ele mata, a letra mata, só o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Então busca o Espírito Santo, peça, o Espírito Santo se pede, o Espírito Santo se busca. Você tem que bater a porta para que o Espírito possa vir na tua vida e entrar e assim fazer morada. Jesus disse que ele permaneceria para sempre na tua vida. Somente aqueles que receberam o Espírito Santo são as novas criaturas. Somente aqueles que receberam o Espírito Santo são os filhos de Deus. Somente aqueles que receberam o Espírito Santo são os inquilinos do céu. Eles vão entrar no céu. O resto tudo será lançado no inferno. Então eu coloco um desafio para você hoje, para terminar a minha mensagem. Eu sei que está doce, está dizendo: continua a falar, como as mensagens que eu tenho recebido. Não pare, não pare. Eu quero te dizer, faça o que fez o amigo importuno. O que ele fez? Pediu, buscou e bateu, e achou, e recebeu. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Faça o que fez o homem sábio no seu gozo, depois que achou as pérolas preciosas, voltou para trás, vendeu tudo o que ele tinha e foi comprar aquelas pedras preciosas. Jesus de Nazaré, e hoje o Espírito Santo, aleluia. Então Jesus em forma do Espírito Santo. Faça o que fez a mulher samaritana. Vai, chama o teu marido. Não tenho. Tiveste 5, agora tens o 6º. Ai, não é teu. E ela foi. E depois voltou. Viu? Tem que ir e voltar. Vai e vem. Não é isso que Elias falou a Eliseu? Deixa, eu vou despedir os meus. Vai e vem. E ele foi e veio. Glória a Jesus. E foi se desfazer do mundo. E veio seguir o profeta. E antes dos profetas ser arrebatado, o profeta lhe falou: agora que você cumpriu as regras, agora que você andou a minha atrás, agora que você se converteu, agora que você
está sujeito à vontade do Senhor, agora pode pedir, ouviu? Tem que pedir. A salvação se pede. Você está a esperar que a salvação venha até ti? Eu tenho ensinado e vou voltar a ensinar. Deus já fez a sua parte. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Termina aí. A obra de Deus agora é a nossa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio até nós e nós temos que ir até Ele. O Senhor veio e fez a obra, nós temos agora que ir ao encontro, temos que lhe buscar até Ele achar. Não te esqueças que esse tesouro estava escondido. Não te esqueças que Jesus disse que o pão que o Pai tem para dar está selado. Você está pensando que é na brincadeira que você vai lhe achar? No rete-rete, na confusão? Não, você tem que lhe buscar com rogos e choros. Enquanto você não lhe achar, você não pode parar. Não importa se quantos anos você vai lhe buscar. Você está pensando que todos que lhe acharam quando aclamaram a Ele na hora? Não, para os outros lhes atende na hora, aos outros mais tarde. Mas não pense que Deus faz separação de homem para com homem. A tua condição, aleluia, Ele vai esperar até você se arrepender. Ele vai esperar até você crer de coração. Por isso Ele disse que eu estou à porta e bato. Ele está lá a esperar, mas não vai continuar a esperar. Não vai continuar a esperar, já vos falei outro dia. Depois Ele vai desistir de você. E quando desistir de você, você será lançado no inferno. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como os filhos de Israel no deserto endureceram e foram destruídos pelo diabo Satanás, pela serpente antiga. É hoje, não é amanhã. Se já começaste, continua a buscá-lo. Não desista até achá-lo, porque ele é uma pedra que está escondida. É um pão que está selado. Tem que ser buscado com sacrifício, com uma vida de renúncia. Depois de você lhe achar, vais tomar a cruz e vai lhe seguir. E assim, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar para a igreja virtual, todos vocês, no mundo inteiro. Põe a tua mão no coração. Eu vou pedir a Deus para que você que já está a lhe buscar, possa lhe achar. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa reconhece que não tem o Espírito Santo. E porque não tem o Espírito Santo, também não está salvo. Ele reconhece isso. Mas os outros estão dizendo, eu já estou salvo. Infelizmente, como os companheiros de Nicodemos. Mas essa pessoa, ela é Nicodemos, buscou o Senhor até que lhe achou. Em nome de Jesus Cristo, manifesta-te no coração dessa pessoa. E essa pessoa que ainda não te achou, e porque ele ainda não abriu a porta, o Senhor prometeu que iria convencer o mundo do pecado. Convença essa pessoa para que renuncie ao mundo, para que creia em Jesus, seja salva a sua alma. Receba a salvação. Você que abriu o coração. O meu Deus te abençoe. O meu Deus te guarda. O meu Deus te livra. O meu Deus te abençoe. Sim, você que está doente, seja curado. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Receba paz para a glória daquele que vive para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Estaremos juntos.